Olá, me chamo Lucas. Hoje tenho 25 anos. Vou lhes contar um relato que aconteceu com meu avô. Na época que ele me contou, eu deveria ter por volta de 14 ou 15 anos de idade. E ainda hoje me arrepio só de lembrar dele contando. O meu avô era vaqueiro, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Naquela época, o vaqueiro não só cuidava dos animais na fazenda, mas também era contratado para levar os animais até outra cidade ou outro estado. Normalmente, são 4 ou 6 vaqueiros para levar. Meu avô contava o seguinte: filho, eu era contratado pelos fazendeiros para levar o gado dele para outros estados. Em uma dessas viagens, eu fui atacado por uma besta fera, o tão chamado lobisomem. E assim ele dizia: eu fui contratado por um fazendeiro que tinha aqui perto. A minha missão era levar 6 bois e um bezerro que ele tinha vendido para outro fazendeiro, em uma cidade próxima. A distância era pouco mais de 30 quilômetros. Então, aceitei o dinheiro, pois aquela era a única proposta que eu tinha naquela semana. Eu mesmo arranjei outro vaqueiro para ir junto comigo. Era um velho amigo da família, que hoje não está mais entre nós. Ele se chamava José, e o contratei para ir comigo. Arrumamos os cavalos, nos despedimos de nossas famílias e seguimos viagem. Os animais seguiam atrás de mim, e o meu amigo estava na frente dos animais. Isso dava para nós o controle deles não fugirem. Chegamos a uma cidade em que as pessoas diziam ter uma besta enorme que atacava os animais da fazenda. A estrada que seguíamos passava por fora da cidade, e só dava para ver as luzes da cidade ao longe. Quando estávamos saindo da cidade, começamos a ouvir barulhos na mata, mas não ligamos. Os animais começaram a ficar nervosos, querendo correr. Mas nós não deixamos isso acontecer. Seguimos viagem sem problemas. Entregamos os animais na fazenda e dormimos lá. E durante a manhã e a tarde fomos embora. E conversando e cantando vaquejada, seguimos viagem à noite. E novamente, ao passar por aquela cidade, ouvimos os barulhos na mata. O meu amigo que estava mais à frente e eu atrás, ficamos em silêncio, e aquele barulho parecia ser um cavalo. Mas não podia ser um boi, porque aquilo era muito rápido. Os cavalos começaram a ficar nervosos novamente. E assim que chegamos aos limites da cidade, os barulhos aumentaram. E de onde nós estávamos, já não dava mais para ver as luzes da cidade. Falei com o seu José que a gente deveria correr um pouco. Então, começamos a cavalgar mais rápido. Mas o barulho continuava vindo de trás de nós. E um cheiro de podre surgiu de repente. Eu logo comecei a me arrepiar. Já deveria ser mais ou menos meia-noite, quando o pior aconteceu. Algo pulou de dentro da mata em cima do seu José.
o derrubando de cima do seu cavalo. Eu peguei o meu revólver e comecei a atirar naquilo. E a coisa saiu disparado para dentro do mato. Desci do meu cavalo e levantei o José. O perguntei se ele estava bem. Ele disse que só havia ralado o braço. Então seguimos caminho para casa. O seu José montou em seu cavalo e seguimos caminho. Assim que chegamos em casa, o José retirou seu gibão e a camiseta que tinha por baixo. Ele sentia estar incomodado com algo. Reparamos que ele foi arranhado nas costas. Era um arranhão assustador e parecia garras de onça. Cuidamos dos ferimentos e levamos ele para casa. Chegando de volta em casa, eu peguei o gibão do José e reparei que não havia um arranhão sequer. O couro do gibão estava inteiro, sem nenhum rasgo. No outro dia, eu levei o gibão para o José ver e ele ficou totalmente assustado com aquilo. E também não quis mais levar gado para outra cidade. Ele só cuidava dos animais da fazenda. Então, eu também comecei a criar animais na minha fazenda. Mas o que aconteceu depois foi bem mais estranho. Aquela coisa que atacou o seu José veio também atrás de mim. Uma noite, eu estava na varanda da cozinha limpando a minha espingarda. E logo comecei a sentir um cheiro estranho, um cheiro de podre. Comecei a pensar que talvez houvesse algum animal morto na fazenda, mas aquele cheiro ia somente aumentando. Recarreguei a minha espingarda e fiquei esperando. E reparei que lá no mato, alguma coisa estava vindo. Então, eu coloquei a minha lanterna em direção daquilo. E para minha surpresa, os olhos daquela coisa brilhavam no escuro. Logo, alguns amigos meus chegaram. E em poucos segundos que eu desviei a minha atenção, aquilo sumiu. Assim que chegaram, eles me perguntaram para que a arma. E eu respondi que só estava limpando. Bem, ficamos conversando até tarde. E eles foram embora lá pelas 2 da madrugada. Depois deste aparecimento, aquela coisa começou a atacar pessoas e animais da cidade. Os mais corajosos já estavam saindo para caçar aquela coisa. Eu, já suspeitando que aquela coisa era um lobisomem, fui até um ferreiro que era muito meu amigo e pedi para ele fazer algumas balas de prata para o meu rifle. As pessoas da região achavam que era somente uma onça ou outro animal. Porém, eu sabia que não era. Aquela criatura estava atrás de mim. E o motivo foi que eu havia atirado nela. Mas se aquela coisa achasse que iria me pegar de surpresa, aquele estava muito enganado. Fiquei várias noites esperando a criatura vir. Porém, aquilo não apareceu. E os relatos de que a coisa estava atacando animais da fazenda só aumentavam. Em uma certa noite que eu não fiquei de vigia, aquela criatura invadiu a minha fazenda e matou 2 porcos. Mas a partir dessa noite,
várias outras pessoas também relataram terem visto a criatura. E nós não sabíamos o que era mentira ou verdade. Mas os ataques brutais às pessoas começaram a surgir. A fazenda de gado que tinha na entrada da cidade foi atacada. E o dono, na intenção de proteger os seus animais, foi gravemente ferido. 2 mulheres foram mortas na estrada de terra, que levava a um povoado próximo. E os seus corpos foram parcialmente devorados. As pessoas já estavam com muito medo, e a polícia já investigava. Porém, não aparecia sequer uma pista. E aqueles ataques virou a cidade de cabeça para baixo. O prefeito pediu que chamassem até caçadores de outra cidade. Eles se depararam algumas vezes com aquela coisa, mas não conseguiram matá-la. Em algumas madrugadas, eu escutava aquela criatura grunhir em minha porta. Me levantava e ficava perto da janela, mas não conseguia ver aquilo. Uma noite, eu esperei a minha mulher dormir e fiquei sentado na varanda da frente esperando aquele bicho. Estava na minha cadeira de balanço, com o meu rifle ao lado e com meu cigarro de palha na boca. De repente, tudo ficou em mais absoluto silêncio. Peguei o meu rifle, engatilhei e fiquei esperando. O cheiro de podre tomou conta do ar novamente. E daí eu pude ver os olhos daquela criatura brilhando lá perto da porteira. E logo, aquilo deu um uivo pavoroso e ficou de pé. Eu não conseguia enxergar aquilo direito. Mas a coisa ficou bem maior do que o mato alto que tinha por perto. E deduzi que aquilo tinha aproximadamente de 1,90 m para 2 metros. Mirei na direção daquela silhueta e atirei. Não havia nenhuma garantia que eu acertaria a coisa, pelo motivo que eu estava muito longe. Percebi que a criatura se abaixou e veio correndo em minha direção. O mato se quebrava e dava para escutar os galopes daquilo, que parecia um boi muito rápido. E quando a fera estava a uns 10 metros de mim, atirei novamente. E desta vez consegui derrubar a besta. Aquilo caiu com tanta força no chão que parecia algo muito pesado caindo. Depois de algum tempo, a criatura se levantou novamente e entrou no mato se abaixando. E depois dessa noite, ninguém nunca mais escutou rumores de novos ataques a animais ou pessoas. Os vizinhos que ouviram os meus disparos têm certeza que fui eu. Mas já outros disseram que foram os caçadores de fora que a mataram. Uns 3 dias depois, um homem que não era da região apareceu gravemente ferido de bala. E depois de vários dias internado, ele veio me pedir desculpas e me agradecer por libertá-lo. Ele disse que estava preso naquela maldição há muitos anos. E em noites de lua cheia, ele perdia o controle. Bem, eu o perdoei. E ele foi embora para a sua cidade.
Depois que o meu avô me contou este relato, ele me disse que a minha avó estava de prova que era tudo real. E até hoje eu me arrepio com essa história que o meu avô conta. Atualmente ele está com seus 70 anos. Mas a sua coragem e a sua memória ainda permanecem viva. Boa noite.